quero iniciar agradecendo primeiramente ao Eterno pela sua infinita misericórdia, que é devido à sua graça que nós estamos aqui. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao Roxo Maurício, também a toda a congregação, de receber não somente a mim, mas também os demais irmãos que estão aqui prestigiando esse evento. E eu quero iniciar primeiramente com uma referência que se encontra num livro de orações que a grande maioria tem, está na página 432 do Sidur. E uma curiosidade para todos, o Sidur, como nós temos aqui, ele também tem o que nós chamamos de Pirkei Avot. Pirkei Avot, que quer dizer literalmente os capítulos dos patriarcas, mas geralmente é traduzido como a ética dos pais, que é um tratado dentro da literatura judaica de ética, do que é bom fazer, do que não é bom fazer. E na página 432, vocês podem reparar um texto, é o último parágrafo da página, é o parágrafo 16, como consta aí. A referência na literatura, propriamente, Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 16. Mas no Sidur, é a página 432, onde está o parágrafo de número 16. O ensinamento de Rabi Yehudá, nós vamos falar sobre ele aqui, sobre a sua importância para a construção da fé judaica. Diz o seguinte, Rabi Yehudá Omer, Rabi Yehudá dizia: Revei Zahir betalmud, sheshigegat talmud olazadon. Seja diligente no estudo, pois um erro sequer no estudo leva ao pecado. Esta é uma frase de Rabi Yehudá mencionando a importância de estudarmos a Torá, mas não estudarmos a Torá no sentido de você simplesmente lê-la, de você meditar nela, mas você possuir um método de estudo. Você entender que o estudo que de fato vai prevalecer na mente, no coração, no espírito, é um estudo que você faz com método. Deve-se ter método no estudo da Torá. Quando nós falamos sobre o conhecimento secular, uma pessoa, para ter uma autorização de fazer uma cirurgia ou fazer uma guia médica e assim orientar as pessoas comuns a tomarem determinado remédio ou outro remédio, pessoas como essas precisaram passar por graduação, precisaram passar por testes de conhecimento. E não podemos imaginar que espiritualmente é diferente. O Eterno testa o nosso conhecimento. Hashem testa se o nosso conhecimento está saindo da filosofia e está indo para a prática. Porque, querendo ou não, aquele que estuda a Torá e os seus assuntos espirituais e não a pratica, consideramos que ele não estudou direito. Porque o estudo adequado da Torá leva à prática. Então, aquele que estuda a Torá e não a pratica é aquele que não está sabendo estudar direito. Nós sabemos de Shlomo HaMelech, ele nos ensina Reshit Chokhmah Yirat Hashem. O início da sabedoria é o temor ao Eterno. E o temor ao Eterno está relacionado ao temor ao pecado. Em que você busca, quando você teme Hashem, você busca cumprir os mandamentos positivos. Então, a Torá, ela ordena que você ame ao Eterno sob todas as circunstâncias. A Torá ordena que você, por exemplo, cumpra as leis de Kashrut, as leis dietéticas da Torá. Aquilo que se pode comer e aquilo que não se pode comer. Na festa de Sukkot, existe a mitzvah de Arbaat Minim, das 4 espécies, que também são um pilar da nossa prática anual da Torá. E a Yirat Hashem, o temor ao Eterno, leva a cumprir os mandamentos positivos da Torá. Quantos mandamentos no total a Torá possui? Quem me responde?
Quantos mandamentos no total a Torá tem? 613, contando ou não contando com os 10 mandamentos? São 613 sem contar os 10 mandamentos ou já contando? Então, já contando todos os 10 pronunciamentos, todos a Sereta de Brot. E a Torá, ela é dividida em 613 mitzvot, 613 mandamentos, e ela possui mandamentos que são faça, querendo dizer, você tem que fazer algo, ou evitar algo, que são os mandamentos que nós chamamos de mandamentos negativos. Mandamentos negativos no sentido de dizer não faça algo. É ruim fazer isto ou aquilo. E mandamentos positivos porque a orientação que a Torá nos dá é bom, é benéfico para a alma e para o corpo fazer isto ou aquilo. E quando nós dividimos os 613 nesta categoria, nós percebemos que a Torá tem mais mandamentos negativos do que positivos. A Torá mais diz, não faça do que faça. Isto é, percebemos que de todas as atitudes e ações e pensamentos que o homem pode desenvolver enquanto vivo, é maior a quantidade de erros, de coisas ruins que existem nesse mundo do que coisas boas. Isto, obviamente, deriva da queda de Adam Arishon, da queda do primeiro homem, em que ele tinha nas suas mãos a brachá e a klalá, ele tinha nas suas mãos a bênção e a maldição, ele tinha de maneira equilibrada a quantidade de bem e a quantidade de mal, e ele tinha, portanto, um livre-arbítrio muito bem pleno para ele escolher cumprir a mitzvah de Hashem ou não. E ali, ao errar, ele acaba criando um desequilíbrio na criação. E é por isso que nós, hoje em dia, quando nascemos, desde pequenos, nós já temos uma inclinação a mais para o Yetzer Hará, isto é, para a inclinação ruim, do que o Yetzer Tov, do que a inclinação boa. Hoje em dia, o perfil, o caráter, a personalidade humana tende mais às coisas ruins, ao pecado, do que às boas virtudes. Isso nós aprendemos de uma maneira que é prática, né? Nós vemos isso no mundo. Se o ser humano fosse o contrário, se o ser humano pendesse mais para as boas virtudes, não veríamos, por exemplo, um jornal cheio de notícias que desagradam muito a Hashem, principalmente. O texto de Rabi Yehudá Hanassi, que nós mencionamos aqui, sobre errar no estudo, está no sentido de que existe um estudo correto. Portanto, existe uma maneira de se estudar a Torá que é correta. Nós devemos entender que o Eterno, quando revela as suas mitzvot, os seus mandamentos, ele não quer que nós, propriamente, cada um na sua individualidade, faça uma adaptação da Torá. Quando Hashem dá um mandamento, ele não quer saber se você acha ele bom ou ruim. Quando o Eterno dá um mandamento, ele não quer saber se você gosta ou não gosta. Se ele dá uma mitzvah, se ele dá um mandamento, é porque ele sabe, porque conhece a sua criação. Ele sabe o que é bom para mim, ele sabe o que é bom para você, independente dos meus gostos, independente dos seus gostos. Então, quando eu tenho uma mitzvah e eu decido fazê-la conforme os meus gostos, portanto, eu estou fazendo de maneira errada. Porque eu não tenho que buscar a minha visão sobre mandamento. Eu tenho que buscar a visão correta do mandamento. E eu tenho que alinhar o meu pensamento e o meu desejo a este mandamento, a esta mitzvah. Esta é a forma correta de se estudar a Torá e a forma correta de se praticar a Torá. Buscando anular a sua opinião para prevalecer, para reinar a opinião divina, para prevalecer a opinião de Hashem.
E existe uma seção de um livro dentro da literatura judaica, esse livro é chamado Kuzari, do rabino Yehuda Halevi. É um livro medieval sobre filosofia judaica. E o Kuzari conta a história de um rei, é o nome, Kuzari, ele é apelidado de Kuzari porque ele é rei dos Czares. Era um reino da Idade Média, isso aconteceu mais ou menos 1.200 anos atrás. Esse rei, o rei dos Czares ou dos Casares, ele era gentio, o reinado era gentílico. Mas ele, na sua idolatria, conta o livro, isso é uma história verídica, ok? Conta o livro que o rei, quando estava nas suas oferendas idólatras, todos os dias de noite, ele sonhava com um anjo. Lembre, o rei é idólatra. Mas ele sonhava todos os dias com um anjo, dizendo para ele o seguinte: as suas intenções são dignas, porém as suas ações não são. O que eu quero dizer com isso? E o que nós podemos aprender disso? O rei, chamado Kuzari, o livro vai contar a história de conversão dele. Depois que ele tem esse sonho, ele começa a entender que tudo bem, as minhas intenções estão boas, mas a minha prática não, então tem alguma coisa errada na minha religião. Tem alguma coisa errada na minha prática. Ele começa a buscar as religiões que existiam na época. E na época já existia cristianismo, já existia zoroastrismo, islamismo, naquela época. E ele começa a analisar cada perspectiva. E o livro conta a história de que um belo dia ele se encontrou com um rabino. E esse rabino começou a responder as perguntas que ele tinha. E ele começou a achar interessante de como que era a visão judaica das coisas. E no final do livro é contado que esse rei se converte a Hashem, se converte a Deus, etc. É um livro muito interessante. Mas o conceito que é importante de nós termos aqui desse livro, em geral, é exatamente essa frase: as suas intenções são dignas, mas a sua prática não. Isto é, muitas das vezes nós justificamos nossos erros quando cumprimos os mandamentos, nós erramos em alguns mandamentos e a gente diz assim: mas a intenção é a que vale. Dizemos, eu poderia ir até lá, eu poderia fazer mais, eu poderia me esforçar mais. Mas você se esconde da diligência, se esconde do zelo e diz que a sua intenção é a que vale. Mas o que eu quero perguntar a você é: será que nos padrões divinos só a intenção é que vale? Será que o Sheol, o mundo de punições, conhecido como inferno, ele talvez não está cheio de pessoas que tiveram boas intenções? Portanto, é importante a gente entender que as intenções boas, elas só são justificadas quando a pessoa está correndo atrás de fazer o certo. E não se esconder ou esconder o seu erro, colocando a sua intenção como motivo. Mesmo que, não sei se todos vocês já tiveram esse questionamento, se alguns já tiveram, a gente revisa esse pensamento, se outros não. É importante de dizer: como que está a sua Torá diante de Deus? Será que o seu Shabat, será que o seu Shabat, ele é um Shabat que está agradando a Hashem? Porque eu digo para os irmãos, eu abandonei muita coisa na minha vida para começar o caminho da Torá. E eu creio que cada um aqui abandonou muita coisa na vida para seguir o caminho de Hashem. E não vale a pena seguir um caminho de Torá pela metade. Não vale a pena você abdicar de privilégios que você provavelmente teria, ou abdicar de desejos pessoais para seguir a Torá, e no final das contas, no final da vida, você recebeu um não de Hashem. Eu imagino que cada um aqui, quando escolhe viver conforme a vontade divina,
tem que, ou já faz, ou tem que buscar viver 100% da vontade divina. Não vale 50%. Não vale você... É como se você tivesse um pacote de bala e você escolhesse. Assim não são as mitzvot. Em que você escolhe, não, vou cumprir essa mitzvah, mas aquela ali ainda não. Como assim ainda não? O que está faltando? Assim, não, eu não estou me sentindo bem para usar tzitzit. Ou muitas pessoas falam assim, Deus ainda não me revelou para cumprir tzitzit. Como que Deus não revelou? Você já revelou na Torá. A Torá é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus? Ou a palavra de Deus é só o que você sonha? Ou é só o que você recebe de uma pessoa? A Torá também é a palavra de Deus. Se a Torá falou, farão franjas nos cantos das suas vestes, o que você está esperando para cumprir tzitzit? A Torá já foi dada há 2000 anos atrás. Você provavelmente já tem, pelo que eu estou vendo aqui, de quem está prestando atenção no show, já deve ter mais de 14 anos de idade. Então, isto é, já tem consciência das coisas. E se não agora, já dizia Rabi Akiva, em Lo Arshav, ei matai. Se não for agora, quando? Se não for agora que você vai decidir ter um compromisso sério com Deus, então quando que você acha que você vai ter de fato? O Eterno, muitas das vezes, ele está esperando para ele continuar dando as brachot, continuar dando as suas bênçãos, ele está esperando você escolher caminhar mais um degrau, subir mais um degrau na sua Torá. E quando nós falamos sobre subir mais um degrau, estamos falando sobre você aumentar o seu conhecimento. Porque isso é um exercício que geralmente se faz. Vocês sabem muito bem que está dito na Torá que nós devemos olhar para o tzitzit, devemos olhar, vocês devem olhar para as franjas e se lembrar de todos os mandamentos de Deus. Diz se lembrar dos mandamentos de Deus ou diz se lembrar de todos os mandamentos de Deus? Se diz lembrar de todos os mandamentos de Hashem, sim? Mas a questão é, das 613, quantas você conseguiria listar de cabeça? 30? 10, talvez? Eu poderia fazer isso. Imprimir uma lista em branco, daria para cada um. Eu falaria para você escrever todos os mandamentos que você se lembra de cor, sem consultar. Você entende que tem muitos mandamentos que você não faz porque não conhece? Não é porque você não quer, mas é porque não conhece. Existem muitas mitzvot que eu não conheço, por isso não pratico. E, semelhantemente, os irmãos. Muitas mitzvot que não conhecem e por isso não praticam. Na verdade, a nossa vida sempre foi assim. Porque não conhecíamos, não praticávamos. E a partir do momento que conhecemos, temos a escolha de praticar ou não. E qual que é a solução que nós damos? Qual que é a solução que se dá para os mandamentos que você não conhece? Qual que é a solução para esse problema? A solução para esse problema é você sentar, abrir o livro, ou perguntar para alguém que conhece mais, dizer, olha, quais são os mandamentos sobre isso ou sobre aquilo? É assim. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Rabi Akiva conta uma história logo no seu início da conversão. Lembrando, Rabi Akiva, ele foi um rabino muito importante para o nosso povo. E, ao mesmo tempo, ele é um convertido. E ele só conheceu um caminho de Torá aos 40 anos de idade. Então, reflita comigo que uma pessoa que era completamente afastado da Torá, imagine, aos 40 anos de idade, você decidir seguir um caminho de obediência a Deus, mas você não conhecia nem a história de Adão. É diferente quando nós falamos da comunidade gentílica, na época de Paulo, na época dos apóstolos, nós estamos falando de gentios, de pagãos, que não conheciam nem as histórias bíblicas. Diferentemente de muitas pessoas hoje em dia, que não estão
dentro de um caminho de obediência a Deus, mas tem algum conhecimento, pelo menos. Já ouviram falar de Noé? Já ouviram falar de Adão? Sim. Já ouviram falar de Abraão, talvez? Mas naquela época não se ouvia falar dessas coisas. Quando você é um pagão, na época de Rabi Shaul, você aprendia a mitologia grega, aprendia a mitologia romana, você era atestado nos seus conhecimentos, não nos assuntos bíblicos. Não se tinha esse tipo de conhecimento. Então imagine Rabi Akiva, aos 40 anos de idade, nunca ouviu falar de Adão, nunca ouviu falar de Noé. E a partir dos 40 anos ele decide estudar, então. Então vamos estudar. Vamos buscar. E reparem que a partir dos 40 anos de idade, Rabi Akiva não somente se transformou num shomer mitzvot, numa pessoa que cumpre a Torá, mas como conseguiu se tornar um dos maiores mestres do judaísmo. Isso a partir dos 40 anos. Então, é aquilo, né? Geralmente, a gente pensa no seguinte: Deus só me revelou o caminho de sabedoria pela Torá com os meus 30 anos. Ah, se eu tivesse visto isso com 15. Ah, se eu tivesse com 13. Etc. Mas nós tivemos relatos de grandes rabinos, que são lembrados já há séculos depois da sua vida, que só conheceram, só ouviram falar de Torá aos 40 anos de idade. Então, isso está relacionado ao esforço, relacionado à diligência e domínio próprio. E Rabi Akiva conta uma história dizendo o seguinte: o seguinte incidente me apresentou a importância de aprender não somente a Torá propriamente, mas a aprender a forma como se interpreta a Torá. Certa vez eu estava viajando e encontrei um Met Mitzvah, é o nome que se dá para isso, Met Mitzvah. Existe um mandamento na Torá de que se você encontra uma pessoa, não uma pessoa, encontra um cadáver, em que não se tem identificação, em que não se tem nenhuma pessoa correndo atrás para enterrar o cadáver, ou seja, não tem nenhum parente próximo, nada disso, mas você vê o corpo jogado ali, sem identificação nenhuma, a Torá estabelece que é mandamento você, que está testemunhando a situação, é mandamento você correr atrás do enterro. Entendeu? Isso é mitzvah da Torá. Isso é chamado Met Mitzvah. É o nome desse mandamento. E Rabi Akiva conta que ele lidou com isso carregando o corpo por 4.000, é o nome que dá, não mil de mil, mil é o nome de uma medida talmúdica, são milhas persas, isso dá mais ou menos 3 quilômetros, algo do tipo. E ele carregou o cadáver, porque sabia da mitzvah, carregou o cadáver até um cemitério e ele enterrou ele lá. Tov? Muito bom. Mas não tão bom assim. Quando ele chegou e contou a história para os seus professores de Torá, que era Rabi Yehoshua e Rabi Eliezer, eles disseram: cada passo que você deu foi como um ato de assassinato. Porque você deveria ter enterrado no local. O detalhe do mandamento está atrelado ao fato de você ter o mandamento de enterrar ali. Por quê? Porque como o cadáver não tem identificação, é necessário que ele permaneça naquele local, seja enterrado ali, que ele não seja transportado, para que em alguma situação um parente vá buscar informações, entendeu? Ele morreu ali, mas onde é que está o corpo? Não se sabe. Então o detalhe do mandamento é: você tem que buscar enterrar ali ao redor, não caminhar 3 quilômetros. Qual foi a conclusão de Rabi Akiva? Meus professores. Porque se em um momento que eu pretendia fazer algo meritório, eu pensava que era um mandamento enterrar, então eu tentei fazer de tudo. Quando na verdade eu fiz algo contrário ao mandamento, por falta de conhecimento. Então quanto mais quando eu não tenho intenções honrosas a fazer. Ou seja, muitas das vezes nós olhamos para um mandamento, mas não estudamos os detalhes dele, mas conhecemos de maneira geral.
E então, quando você decide cumprir ele, por conta de um detalhe, você fez ele todo errado. É o que a gente aprende da história de Rabi Akiva. Por isso que eu mencionei o ensinamento de Rabi Yehudá. O estudo tem que ser minucioso, tem que ser detalhado, para que você não venha a errar nenhum detalhe. Qual é a orientação que Rav Shaul dá? Errou uma mitzvah, é considerado como tendo errado quantas mitzvot? Todas elas. Não é um peso? Sim. É uma atitude de zelo. A Brit Hadashah aborda em várias situações, e aqui eu vou mencionar 3 versículos. Não vamos ler, mas você pode ler em casa. Mateus 15, verso 2, Marcos 7, verso 3 e o verso 5. A Brit Hadashah apresenta um conceito chamado Masoret Hazkenim, que quer dizer tradição dos anciãos. Tenho certeza que os irmãos já ouviram falar dessa expressão no Novo Testamento, na Brit Hadashah. Mas muitas pessoas não entendem o que é exatamente, que tradição dos anciãos é essa? Que tipo de tradição é isso? Como assim? De onde surgiu essa tradição dos anciãos? Qual é a origem dela? E essa expressão, Masoret Hazkenim, tradição dos anciãos, ela também recebe vários nomes. Recebe vários nomes. Um dos seus nomes é chamado Torá Shebe'al Peh, que quer dizer Torá oral. É uma Torá dita de Có. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre a Torá Shebe'al Peh. Tem conhecimento, muitas das vezes, sobre a escritura. A Torá escrita chamamos de Torá Shebirtav, que é a Torá escrita. São os 5 livros de Moisés. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Porém, existe uma outra Torá. A gente vai mencionar aqui. Não é uma Torá diferente, não pense isso. Ela está intrinsecamente ligada a uma outra. Já já a gente vai falar qual é a relação entre elas. Que é a chamada Torá Shebe'al Peh, a Torá oral, ou na Brit Hadashah, chamada de Masoret Hazkenim, tradição dos anciãos. Vale lembrar aqui que a tradição dos anciãos era ensinada, como regra, no grupo judaico do farisaísmo. Os irmãos sabem muito bem que existiam muitas vertentes judaicas no primeiro século. Os saduceus, os essênios e os fariseus, que eram a maioria, principalmente fazendo parte, tendo um partido muito forte no Sanedrim, dentro da política de Israel. Os fariseus tinham uma força muito grande. E eram estes perushim, esses fariseus, que acreditavam na chamada Masoret Hazkenim, na tradição dos anciãos. E é interessante que muitos têm o pensamento de que Yeshua anulou a Torá oral. Em vários versículos, como é mencionado, Yeshua dizendo: vocês anulam o mandamento de Deus pela sua tradição. Não é isto? Isto é um versículo muito famoso, creio que os irmãos sabem. Vocês anulam o mandamento de Deus pela tradição. E agora repare, esse mesmo Yeshua, que traz uma crítica muito forte, traz uma crítica muito forte, esse versículo, ele precisa ser entendido no seu conceito. Ao mesmo tempo, você vê Yeshua em Mateus capítulo 23, versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam. Ele diz os saduceus, não, ele diz os essênios, ele diz os escribas e fariseus, que era o grupo judaico que defendia a Torá oral. Os demais não. E ele diz na cadeira de Moisés. A expressão em grego, cátedra Moseos, né? Que se Moshe em hebraico, que é um conceito, uma metáfora para um local de autoridade, para um local de legislação. Isto é,
a legítima legislação ou interpretação legal da Torá está nos escribas e fariseus. Portanto, agora vejam a conclusão. Tudo o que vos disserem, mais uma vez, disserem é um ato oral. Isso, veja o que Yeshua diz, fazei e observai. Tudo o que ele disser para você, faça e observe. Mas não façam conforme as suas obras, porque o que eles dizem que é para fazer, eles não fazem. Então reparem que Yeshua está estabelecendo uma diferença aqui. Uma coisa é o que eles dizem e outra coisa é o que eles estão fazendo. E não é porque eles são hipócritas que você vai deixar de ouvir o que eles estão falando, porque o que eles estão falando está apoiado na Torá. É literalmente isso que Yeshua está falando. Trazemos essa perspectiva para os Zahim compreenderem, portanto, o que seria isso. Então, em que nós temos um versículo de Yeshua mencionando que aqueles fariseus anulavam o mandamento divino pela sua tradição, e em contrapartida, em outro versículo, ele diz que nós devemos observar tudo o que eles falam. Assim, então, como que eu vou conseguir observar tudo o que eles falam se existem tradições que anulam o mandamento de Deus? A solução que temos é entendermos que Yeshua não está falando num plano global da tradição. Yeshua, no versículo, vocês anulam o mandamento de Deus pela vossa tradição. Quando ele diz vossa tradição, ele não está falando num contexto geral da tradição. Mas ele menciona tradições específicas que sim anulam o mandamento divino. Como, por exemplo, Yeshua, ele mesmo trata isso, dizendo que a mitzvah de Kibud Avivaim, de honra a pais e mães, era ensinado que se você somente pagasse os sacrifícios obrigatórios que seus pais tinham que fazer, por exemplo, no momento de festa, se você pagasse o sacrifício de Pessah, em Pessah, se você pagasse o sacrifício de Hagigah, que era um sacrifício festivo em Sukkot e em Shavuot, se você pagasse o Omer, que eles tinham que dar no Beit HaMikdash, a Sefirat HaOmer, já bastava. Já bastava. Já era honra aos pais. Isso é, na velhice não precisa pegar no colo, na velhice não precisa ir lá, só pagar os sacrifícios. Reparem que isso é um conceito que Yeshua critica. Yeshua critica fortemente. E o outro exemplo que Yeshua dá em Marcos capítulo 7, sobre o assunto de Netilat Yadayim, sobre o assunto de abolição das mãos, em que os discípulos de Yeshua são repreendidos porque estavam comendo sem terem lavado as mãos. Então, isso é um conceito muito mal compreendido pelas pessoas, principalmente quando existe aquele versículo que diz e declarou todos os alimentos puros. Né? Obviamente, é preciso você entender qual é o contexto. Você precisa saber primeiramente que Yeshua não é ignorante da lei e não é ignorante nem mesmo da tradição. Está dito no seu período de crucificação que os principais dos sacerdotes e escribas, não conseguindo encontrar nenhum ponto para incriminá-lo, estavam tentando fazer uma armadilha. Estavam tentando fazer ele errar. Repare, os escribas e os fariseus não conseguiram achar um erro. Não tinha um erro de Yeshua. Então quer dizer que Yeshua cumpria Shabat. Não Shabat, cumpria Shabat que é Hilchatá, conforme suas leis. Por quê? Porque senão, qual que é a punição do Shabat? Quem é que sabe? A punição do Shabat. Se eu acendo fogo em Shabat. É um carete. Corte espiritual. Excisão. Na época em que o Sinédrio estava de pé, com as devidas testemunhas, auditoria das testemunhas, etc., com todas as provas, a pessoa seria... E a pena de carete era por sequilar, apedrejamento. Então,
E se Yeshua errou alguma mitzvah, algum mandamento do Shabat, se ele errou, então quer dizer que os fariseus teriam algum tipo de motivo para acusá-lo, sim? Mas não tinham. Não havia erro em Yeshua. Yeshua não errou em uma única vírgula da Torá. Por isso ele foi considerado o sacrifício perfeito, imaculado. Os irmãos sabem muito bem no início de Vaikra que o Eterno coloca uma condição de que o sacrifício, o animal tem que ser perfeito, tem que ser tamim. Assim também Yeshua, paralelamente, não poderia ter nenhuma mancha de transgressão, de erro, de pecado. Portanto, é impossível você imaginar Yeshua errando em alguma coisa. Então nós devemos entender que existem tradições que corroboram para a vida espiritual e para o bom compreendimento da Torá. Existem tradições que valem a pena ser seguidas. Bem como existem tradições que não valem a pena serem seguidas. Por quê? Não pelo meu bel querer, mas porque ela contradiz um princípio da Torá ou das palavras dos apóstolos. Então nós aprendemos, meus queridos, que é necessário ter um caminho de temperança e equilíbrio, mas vamos aqui nos aprofundar mais. Na época de Yeshua, junto com o Tanar, com a escrita hebraica, com a Bíblia hebraica, junto com o desenvolvimento do Tanar, existia também o desenvolvimento de tradições, de costumes paralelos dos anciãos de Israel. No período que vai desde a destruição do templo, desde a destruição do primeiro templo, ok? Primeiro templo, até os dias de Yeshua, estamos falando aí de alguns personagens muito principais, entre a destruição do templo de Salomão e a época de Yeshua, há de se dizer Ezra, Hassofer, Esdras, o escriba, muito conhecido, e os irmãos sabem muito bem que Ezra foi aquele que presidiu o concílio em que determinou os livros do Tanar, os livros da Bíblia hebraica, os 24 livros do Tanar. Quando eu digo 24 livros, eu estou dizendo na contagem judaica, porque o judaísmo não conta, por exemplo, 1 Crônicas e 2 Crônicas como sendo 2 livros, conta como um só. Esdras e Neemias, um só. 1 Samuel e 2 Samuel, um só. Então, quando você faz esse tipo de contagem da maneira judaica, você totaliza 24 livros. Então, porém, paralelo ao Tanar, a Bíblia hebraica que Esdras conseguiu cristalizar como um livro sagrado para nós, o Tanar, a própria Bíblia hebraica que Esdras canonizou, ela também recebeu traduções. A primeira tradução que o Tanar recebeu é o chamado Targum Shevi'im, que é a Septuaginta, sim? A Septuaginta, que é a primeira tradução para o grego. E além da tradução para o grego, o Tanar também recebeu traduções para o aramaico. Para o aramaico, é importante você entender isso. Também recebeu traduções para o aramaico. Um dos principais é o chamado Targum Onkelos e o Targum Yonatan, a gente vai falar deles aqui. Mas também apareceram muitos outros livros apócrifos, etc., outros que são explicativos acerca da Bíblia hebraica e assim por diante. Então nós percebemos que a tradição oral ela foi desenvolvida paralelamente à própria cristalização da Bíblia hebraica. Quando nós vemos, eu vou provar para os irmãos a importância da Torá oral em um único versículo. Vou pedir para que vocês abram em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Atentem bem para o que está dito no versículo. O apóstolo Paulo escreve: assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim estes resistem à palavra da verdade. E a pergunta que eu faço para vocês é: quem são Janes e Jambres que resistiram a Moisés? Quem que são estes? Quando nós vemos a vida de Moisés, a vida de Moshe Rabbeinu, no texto de Shemot, no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você pode checar isso.
você não vai ver nenhum nome Janes e Jambres na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Quem são esses Janes e Jambres que resistiram a Moisés? Muito provável que os irmãos já ouviram falar de que esses são os nomes dos magos que transformaram a sua vara em serpentes diante de Moisés. Eram a dupla de magos que estava realizando, pelo menos até as 3 primeiras pragas, conseguiram reproduzir com influência demoníaca os mesmos eventos milagrosos. Tô? Janes e Jambres. Quando nós verificamos o texto de Shemot, livro de Êxodo, é bem provável que o apóstolo Paulo está se referindo a Êxodo capítulo 1, versículo 15. Abra comigo, Bevacachá, por favor. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Ele está se referindo a esse verso. Perdão. Deixa eu verificar aqui melhor. Capítulo 7, versículo 11. 7, verso 11. Ok? Corrigindo. Shemot, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: e o faraó também mandou vir os sábios encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Repare que a Torá não dá o nome desses magos. A Torá diz, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. De onde o apóstolo Paulo tirou a informação de que o nome desses magos era Janes e Jambres? E repare, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, uma carta pessoal para Timóteo, e ele nem explica, ele não fala Janes e Jambres, os magos do Egito. Ele fala, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, querendo dizer, como se Timóteo já soubesse quem são. Como se Timóteo já estivesse familiarizado com esse conhecimento. Quando, na verdade, verificamos que o conceito de sola escritura, ele cai por terra aqui. Simplesmente. Porque as escrituras não conseguem explicar quem são. Repare que o que eu estou dizendo, ele é um divisor de águas na nossa fé. O apóstolo Paulo está tomando como verdade inspirada, posto que escreve inspirado pelo Espírito de Deus, cada palavra, cada vírgula, não tinha vírgula, mas cada pausa, ele escreve inspirado, como nós estávamos conversando no dia de ontem. Atos capítulo 2 menciona a inspiração dos apóstolos, e eu, pelo menos, até agora, até o quanto eu já li da Brit Hadashah, não vi nenhum versículo dizendo que o Espírito saiu deles. Certo? Atos capítulo 2 diz que o Espírito veio e tomou posse do corpo. Eu, pelo menos, nunca vi um versículo na Brit Hadashah dizendo que o Espírito voltou para o Pai. Isto é, a partir de Atos 2, eles estão sob influência e inspiração do Ruach HaKodesh em todo momento. Escrevem sob influência do Ruach HaKodesh. Yeshua mesmo ensina e diz em João, dizendo assim, que este Espírito, ele vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Não é isso? E assim veio os evangelhos. É o que os discípulos lembraram dos ensinamentos de Yeshua. Portanto, Rav Shaul, o apóstolo Paulo, está trazendo uma informação sobre a influência do Ruach HaKodesh, sobre a inspiração do Ruach HaKodesh, mas a sua fonte é uma fonte extra-bíblica. Mas repare que a sua fonte não é uma fonte fora dos livros judaicos. O apóstolo Paulo utilizou um livro que não é Tanar, não é Gênesis, não é Êxodo. Esta fonte está dentro do que chamamos de tradição dos anciãos, exatamente isto. É a própria Torá oral. É a própria tradição que foi passada de pai para filho, de mestre para discípulo de Moisés no Monte Sinai até a época dele. Diga aqui. Sim. Tov, que é um livro fora do cânon judaico. Tov? Nem no cânon judaico tem. Mas repare que o Sefer HaYashar, esse livro, o livro de Jazar, ele, apesar
do seu texto contar histórias que são milenares, crítica textual menciona que o livro de Jazar é datado do século VI. Então não é um livro que a gente poderia utilizar como Paulo tendo se baseado, porque é um livro que historicamente só foi aparecer no século VI. Tem que existir um livro que já era escrito na época de Shaul para ele tirar isso. Ou uma tradição. Esse é Degamon. Mas uma boa notícia é que nós sabemos que livro é este que ele tirou. E é um livro que historicamente é datado de 2 séculos antes de Yeshua. Ele foi feito 2 séculos antes de Yeshua. E o nome desse livro é chamado Targum Yonatan. A tradução de Yonatan, que é uma tradução do hebraico, da Bíblia hebraica, para o aramaico. Lembrando, Yonatan ben Uziel é o nome do autor dessa tradução rapidinho. Yonatan ben Uziel é dito assim, Hillel tinha milhares de discípulos, Hillel tinha milhares. Porém, dos milhares, 30 eram os principais, 30 eram os mais destacados. E o primeiro deles, o primeiro dos 30 era Yonatan ben Uziel. O mais baixo dos 30 era Yohanan ben Zakkai, simplesmente o líder do Sinédrio. O menor dos 30 se tornou líder do Sinédrio. O maior deles é Yonatan ben Uziel. Inclusive, o Tratado Megillah vai mencionar que quando Yonatan ben Uziel terminou a sua tradução para o aramaico, houve um terremoto de 400 parsam por 400 parsam na terra de Israel, e uma voz foi ouvida dizendo: quem é este que revela os meus segredos? Então, a informação que nós estamos dando aqui é uma informação que o próprio judaísmo identifica como sendo inspirada. Existem 2 traduções que o judaísmo, pelo menos o Talmud, que é a base do pensamento judaico, o Talmud identifica a Septuaginta como tendo sido influenciada pelo Espírito, porque eles reconhecem que a tradução dos 70, que foi uma tradução independente, Ptolomeu II colocou, pela tradição, Ptolomeu II colocou 70 sábios, cada um em uma casa, não falavam entre si, não trocavam figurinhas, e mandou: vocês vão traduzir. E quando pegaram os 70 pergaminhos, compararam entre si, não tinha uma diferença de um para o outro. E os sábios identificaram: isso é um milagre. Isto é, a tradução com certeza foi orientada por Hashem. E a outra é o próprio Targum Yonatan, é a própria tradução de Yonatan ben Uziel. Mas com certeza, não toda a Torá oral, mas existiram princípios eternos, muito mais princípios espirituais do que princípios de mandamentos. Então, nem todos os mandamentos foram dados para os ancestrais. Geralmente a gente chama Abraão, Isaac e Jacó de patriarcas. Antes dele, nós chamamos ancestrais. Então, Shem é um ancestral, não um patriarca. Então, patriarca só de Abraão para frente. Então, a Torá oral para os ancestrais, ela estava ainda em conceitos espirituais, não em conceitos práticos, tudo bem? Mas eles já tinham conhecimentos espirituais de mandamentos, sim. Deixa eu falar isso. Yonatan ben Uziel? Sim. Sobre uma tradição pode conter uma certa inspiração. A gente vê, inclusive, nesse Targum, a tradução ali de Isaías 52. Último versículo de Isaías 52. Ele vai comentar, né? E o meu servo, o Messias, triunfará. Sim. Isaías 53, o próprio Targum confirmando que se tratava realmente aquele capítulo 52 e o começo de Isaías 53 como o próprio Mashiach, né? Então, vê a tradição judaica reconhecendo. Sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Sim. O Targum Onkelos, ele não é uma tradução interpretativa. Ele é uma tradução literalista.
Então, o Targum Onkelos, na época, você tinha, por exemplo, como que geralmente as pessoas dão, hoje em dia, a maior parte dos líderes e pessoas que explicam Torá, quando tem uma paraxá, eles selecionam um assunto e se debruçam sobre ele, ou pegam alguns assuntos mais, mas nunca cada versículo. Mas naquela época existia o ensino de Torá, era chamado Korevedoresh. Você lia o verso e explicava o verso. E aí passava para o próximo e explicava o verso. E assim fazia de toda a paraxá. Então, se vocês estivessem no primeiro século, a paraxá seria, vamos ler o primeiro versículo, explica. Segundo versículo, explica até o final. Isso é chamado Korevedoresh. O Targum Onkelos é uma escrita desse Korevedoresh. Partindo do mesmo princípio. Então, ele faz uma tradução, mas coloca alguns comentários. Não tanto quanto o Yonatan. O Yonatan, ele tem uma abordagem com mais comentários. Muito mais a interpretação do que exatamente a tradução para o aramaico. Entende? Ele se preocupa mais com a interpretação. E quando nós lemos o Targum Yonatan em Êxodo 7, verso 11, quando a Torá vai mencionar aí os magos do Egito, acredite no que eu estou dizendo, porque eu estou com o Targum Yonatan aberto aqui, ele diz, Ines veiembres. Ines veiembres, isso é aramaico. Como que veio para a nossa versão em português? Janes e Jambres. É daí que o apóstolo Paulo tira essa informação. Uma informação dentro, no seio da Torá oral. Daí nós começamos a entender que o próprio Rav Shaul, ele propriamente que foi discípulo de Rabban Gamliel, sim, ele foi um discípulo que estudou e cresceu aos pés de Rabban Gamliel, e essa expressão que ele estudou aos pés de Gamliel está no sentido de ser um dos alunos mais proeminentes, aqueles alunos que podiam se assentar mais próximo do mestre. E diz que ele se assentou aos pés, então provavelmente ele era um dos mais conceituados dentre seus alunos. E é importante aqui de mencionar que um dos alunos também de Rabban Gamliel, da época de Rav Shaul, era Rabi Yohanan ben Zakkai, que se tornou líder do Sinédrio. É bem provável que Rabi Yohanan ben Zakkai era colega de Rav Shaul, do apóstolo Paulo. Isso daí podemos entender que se Rav Shaul, se o apóstolo Paulo, graças a Deus que não, mas vamos tratar na possibilidade. Se ele não tivesse se encontrado com Yeshua no caminho de Damasco, tivesse seguido o seu caminho dentro do judaísmo normativo, dentro do farisaísmo, ele provavelmente teria se tornado um dos maiores rabinos do judaísmo. Mas graças a Hashem, ele não se tornou um dos maiores rabinos do judaísmo, mas de todo o planeta. Seria pouco para ele. Seria pouco para ele. Hoje em dia você tem comunidades indígenas que conhecem Paulo. Se ele fosse só o rabino, não teria. Nós percebemos deste versículo, e bem como de outros versículos, onde o apóstolo Paulo, Rav Shaul, teria extraído essa informação, a não ser a própria Masoret HaZkenim, na tradição dos anciãos. Vamos falar aqui sobre a origem, de onde provamos, de onde sabemos que a Torá oral está sendo testemunhada na Torá escrita. Eu vou pedir para que vocês abram Êxodo capítulo 24, versículo 12. Assim diz: eu te darei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos. O Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, menciona, existem 3 elementos que são ditos aqui: as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos. Porém, está escrito no singular, e o mandamento. E a mitzvah, verá mitzvah. Eu darei a você as tábuas de pedra, todo mundo sabe o que são, quem são? São as tábuas, as segundas tábuas que Moshe Rabbeinu recebeu. Verá Torá, o que é a Torá? Não, a Torá é a Torá escrita, é a Torá que Moisés recebeu no Monte Sinai. Mas o que é verá mitzvah, é o mandamento? Eu entenderia se a Torá dissesse e os mandamentos, querendo dizer o conteúdo que está na Torá. Mas a Torá, esse versículo diz e o mandamento, é a mitzvah, que vem do verbo letzaveh, e a ordenança.
E o Rambam, Maimônides, interpreta que a expressão a lei, está dito aqui, se refere à Torá escrita, porém a expressão verá mitzvah, é o mandamento, é a ordenação, ela é a explicação da Torá. Então repare primeiramente o seguinte: está escrito na Torá que nós devemos fazer franjas, sim? Vocês devem fazer franjas no 4 cantos das suas vestes. Está escrito além, ve'akanav petil techelet, e uma franja tem que ter azul celeste. E existe um terceiro mandamento, ta'asu gedilim, façam nós. Nós. Os Achim sabem muito bem, principalmente quem já passou pela marinha, sabe que existem infinitos nós. Bem como existem infinitos tipos de franjas. E eu não sei, e a Torá, repare, a Torá não está dizendo quantas franjas você tem que fazer. E diz, azul celeste, mas se eu olho para o céu, eu vejo uma tonalidade de azul aqui, outra tonalidade de azul lá. Assim, que azul exatamente a Torá está falando? E repare que a Torá está me dando muitas dúvidas aqui, porque eu leio o texto e vou tentar botar em prática, eu tenho que me perguntar quantas franjas eu vou fazer. Eu tenho que me perguntar qual tipo de material eu vou fazer. Qual tonalidade do azul. Para eu conseguir cumprir, eu tenho que saber essas informações. Senão eu não faço, senão eu não sei. Sim, estou entendendo? Bem como a Torá estipula em Deuteronômio capítulo 16, que na festa de Sukkot, você deve levar o fruto de uma árvore bonita. Pri Etz Hadar. Está dito isso em Deuteronômio capítulo 16. Das 4 espécies de Sukkot, de tabernáculos. Você tem que levar um Pri Etz Hadar, um fruto de uma árvore bonita. O que é uma árvore bonita? Sim, uma árvore bonita, eu posso achar uma coisa, você pode achar outra. Sim? Será que a Torá é assim? Será que a Torá é aleatória? Será que a Torá é individual? É o que você acha que é bonito? Entendem? Quando você entende, na verdade, que a interpretação certa desse versículo, e agora desse propriamente, né, Pri Etz Hadar, essa expressão Hadar quer dizer um fruto de uma árvore que brilha. E esse Hadar, todas as vezes que você busca ele, essa palavra no Tanar, na Bíblia hebraica, está sempre atrelado ao sol, ao brilho do sol. Aí você já começa a entender melhor. Ok, deve ser um fruto amarelo. Um fruto que brilha como o sol. Mas repare, tem maracujá. Tem mais o quê? Tem um limão que também tem uma cor bem amarela. Não é isso? Tem mais o quê? Banana, tov. Banana é amarela. Mas qual melão, qual que tem o brilho? Qual que tem o brilho do sol? Como é que eu vou saber? Ah, é o melão. Ah, é o maracujá. Como é que eu vou saber isso? Tem o pôr do sol também. Então, pode ser a laranja, talvez. Como que eu sei? E agora repare, a Torá diz que em Sukkot, em tabernáculos, nós temos que construir tendas. Sim? Qual material? Pode ser qualquer coisa? Será que eu posso aproveitar uma quina e estender umas folhas e eu já faço uma cabaninha para mim? Uma tenda de 2 paredes? Ou será que eu posso fazer uma tenda sem nenhuma parede? Eu faço uma estaca e eu coloco folhas de bananeira ao redor. É uma tenda sem nenhuma parede. Sabe? Ou uma informação? Guarda-sol. Fazer o guarda-sol. Sabe? Qual que é a definição de tenda que a Torá está falando que eu tenho que fazer em Sukkot? Você deve colocar essas palavras entre os seus olhos. Letotafot ben enecha. Entre os seus olhos. Como que eu vou colocar a palavra de Deus entre os meus olhos? Que é o tefilin, o filactérios. Sim? Repare que a Torá, ela me dá mandamentos, mas não me dá os detalhes. A Torá escrita, estou dizendo. E você não encontra isso em outro lugar da Bíblia? Agora pegue toda essa informação e compare com o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, em que Moisés diz: porque os mandamentos que vos ordeno hoje não são difíceis, nem tampouco estão longe de vocês. Assim, mas como assim não são difíceis? Se eu nem sei os detalhes de tzitzit, não sei os detalhes do tefilin, não sei nem como cumpre Shabat.
Porque na Torá eu vejo três mandamentos para Shabat. Primeiro mandamento, não acender fogo. Eu preciso entender o que é isso. Segundo mandamento, não trabalhar. Que tipo de trabalho é esse? Será que é só o assalariado? E terceiro, não passar do acampamento para buscar maná. Ou seja, o caminho de um sábado, que está dito em Atos capítulo 1. Né? A distância de Monte das Oliveiras até Jerusalém, distância de um sábado. Está atrelado a Josué capítulo 2. Está dito que o povo ficou 2.000 côvados de distância da arca, na hora da abertura do Rio Jordão. A distância de um sábado que se pode caminhar além de 2.000 côvados, não. 2.000 côvados é mais ou menos 1 quilômetro. Mas como que eu vou cumprir esse mandamento? Não posso andar mais que 1 quilômetro em Shabat? Meu Deus, todo mundo aqui transgrediu. Né? Só o pessoal que mora mais perto. Né? No raio de 1 quilômetro, todo mundo está transgredindo aqui a Torá. Como que o mandamento não é difícil? Eu só consigo solucionar isso se eu entender que Moisés explicou isso. Moisés explicou. Quer dizer, o povo chegou para Moshe Rabbeinu e perguntou: Moshe, como é que eu cumpro o tzitzit? Moshe Rabbeinu falou: tem que ser 4 fios dobrados. O azut helet tem que ser de um hilazon, tem que ser de um molusco que você encontra lá no mar Mediterrâneo. Entendeu? Moshe Rabbeinu explica. Moshe Rabbeinu, como que eu vou cumprir a mitzvah de Sukkot, das tendas? Moshe Rabbeinu vai explicar, menos que 3 paredes não pode ser. Tem que ser no mínimo 3 paredes. E o material da parede tanto faz. O que importa é o shar, o que importa é o teto. O teto tem que ser de folhas naturais. E não pode estar ligado à terra. Né? Os irmãos sabem que a videira, ela faz uma tenda muito linda, não? Uma videira bem desenvolvida, ela já faz uma tenda. Mas enquanto ela está conectada à terra, não é sukkah. Só se eu cortar, aí é sukkah. Esses detalhes é algo que Moshe Rabbeinu vai explicar. Então nós temos os mandamentos e temos as explicações desses mandamentos. E repare que essas explicações, eu falei aqui várias explicações e você poderia perguntar, mas de onde que você tirou essas informações? É isto que falamos de Torá oral. Quando falamos Torá oral, estamos falando das explicações orais que Moisés passou para o povo. É isso. Essa é a Torá oral. Quando eu digo a Torá oral, na época que Moisés recebeu a Torá. Ok? Então, nós concluímos o que o Rambam já concluiu há 1000 anos atrás. Olha que coisa maravilhosa. O Rambam diz: todos os mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, recebeu com as suas explicações. Então, os mandamentos é a Torá escrita, Veprusheha Torá Shebel-Peh. E as suas explicações é o que a gente chama de Torá oral. Então os irmãos entendam que a Torá oral ela não ocupa um papel secundário ou um papel descartável. Se eu não a tenho, eu não tenho as explicações das mitzvot. E assim eu tenho simplesmente um cumprimento de mandamentos a meu bel prazer. Se eu não observo a Torá conforme a sua interpretação correta, então quer dizer que se eu sair fazendo tzitzit com 10 fios ou com 20 fios, eu estou cumprindo o mandamento da Torá? Óbvio que não. É óbvio que não. Porque você não está seguindo a explicação que Moisés deu. A explicação que Moshe deu não foi de 10, não foi de 20. Moshe deu a explicação de serem 4 fios. E dos nós, o número 5, devem ser 5 nós duplos, não aqueles nós marinheiro, devem ser nós duplos. E assim por diante. Moshe Rabbeinu transmite esse conhecimento, toda essa tradição interpretativa, todas essas leis interpretadas, comentadas. Ele transmite isso primeiramente a Yehoshua, a Josué. Vamos começar a listar aqui. Josué passa para Pinhas. Quem que é Pinhas? Finéias. Pinhas passa para Eli. Eli, o Cohen, o sacerdote de 1 Samuel.
Eli passa para o próprio Shmuel, para o próprio Samuel, e a gente vê isso claramente no início de Shmuel, que Eli adota Samuel como sendo seu discípulo. E Shmuel passa para quem? Shmuel passa para David Hamelech. David Hamelech recebe estas leis. E David Hamelech transmite isso. Essa lista que eu estou falando é a lista oficial de transmissão da Torá oral conforme o Maimônides. Isso está no Mishneh Torah. David Hamelech passa para Aías o Silonita. Os irmãos se lembram? Ele é um profeta, Ahiá a Siloni, aquele que profetiza. Ele pega a sua capa, pega o seu talit, rasga em dois e diz: assim será o reino de Israel. Sim? Foi o profeta que profetizou pela primeira vez a divisão do reino. Então, um profeta muito importante. E David Hamelech, o rei Davi, passa para Aías. Agora vocês vão entender o seguinte. Muitas pessoas, por não terem conhecimento da tradição, pensam que Elias foi um profeta que caiu de paraquedas. Porque o texto do Tanar já começa falando dele trazendo fogo de cima do céu para baixo, etc. De onde que veio essa autoridade toda? De onde que veio essa intimidade com Hashem toda? E muitas pessoas, inclusive, ensinam que Elias não teve mestre. Como Elias não teve mestre? O judaísmo, até o dia de hoje, se faz em mestre e discípulo. Aías, o Silonita, esse profeta passa, ele é o mestre do próprio Eliau, Anavi. A próxima vez que alguém perguntar para você quem que ensinou a Torá para Elias, foi Aías, o Silonita. Elias passa as explicações para quem? Quem que é o principal discípulo de Elias? Quem sabe? O principal discípulo de Elias. Quem? Eliseu. Elisha passa para Jeoiada, o sacerdote. E Jeoiada, os irmãos que conhecem Tanar sabem a sua grandeza. Ele foi o mestre do profeta Zacarias. Jeoiada transmite as leis para Zacarias. E quem dos irmãos sabiam que Zacarias era o mestre de Oséias? Zacarias era o mestre de Oséias, de Roshea. Oséias foi o mestre de Amós. Olha que coisa incrível. E muitas das vezes nós temos uma perspectiva entre profetas menores e profetas maiores, sim? Os 12 menores. Mas na verdade esse Amós, que está entre os menores, foi o mestre de Yeshaiau Anavi. Foi o mestre de Isaías. E transmitiu toda a Torá para Isaías. Isaías transmitiu estas explicações para Miqueias. E repare que eu estou falando de homens tzadikim. Não estou falando de homens que são pouca coisa. Sim? Estou falando de homens que aprendem agora e esquecem amanhã. Estou falando de homens que são diligentes com a Torá. Miqueias passa para Yoel, para Joel. Joel passa para Nahum. Naum é o mestre de Habacuc, de Abacuque. Veja como que essa lista ela liga todos os profetas em mestres e discípulos, mestres e discípulos. Não pense que os profetas estava um lá no norte, outro lá no sul, nunca se viram. Como nunca se viram? Eram Gedolei Israel, eram homens grandes, a sua fama passava à frente da sua vida. Abacuque passou para Sofonias, para Tzfaniá. E Sofonias, que se eu pedisse para alguém encontrar e demoraria uns 10 minutinhos para achar, não é isso? Irmãos, vamos abrir em Sofonias capítulo 1, versículo 5. Se não olhar o índice... não é isso? Se não olhar o índice, vai demorar. Sefaniá, Sofonias, foi nada mais, nada menos do que o mestre de Jeremias. Jeremias foi o mestre de Baruque. Todos sabem muito bem, a história dele é contada em Irmial, Anavi. Filho de Neriá, inclusive. Neriá foi um grande navio, um grande profeta. E este Barur, discípulo de Jeremias, foi o que ensinou a Torá para Esdras, o escriba. Quando essas explicações chegaram para Esdras, ele criou
uma corte de homens íntegros e justos. Era uma corte de 120 homens. Essa corte, na época, ficou conhecida como Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia. Eram 120 homens, dentre os quais 75 eram profetas. Ok? Então, os homens que faziam parte dessa assembleia eram, por exemplo, Hagai, Ageu, Daniel, Mishael, Misaías, Azarias, Neemias, Nehemiá, Mordecai, Zerubabel. Eram 120 anciãos, não de baixa envergadura espiritual. O último que sobreviveu desses 120 discípulos de Esdras foi um homem chamado Shimon, Simeão o Justo, que foi um Cohen Gadol, foi o último sumo sacerdote legítimo pela Torá. Depois dele, Roma agora comprava o sumo sacerdócio. Então, o último dos sacerdotes legítimos pela Torá foi Shimon HaTzadik, foi Simeão o Justo, sim? E esse Simeão o Justo transmitiu para Antígonos de Soco. Você pode estudar a história dele. Antígono de Soco transmite para dois homens, Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yohanan. Estes dois passam para Yehoshua ben Prachia e Nitai Harbeli. Estes dois passam para Yehudá ben Tavai e Shimon ben Shetach. Repare que você pode não conhecer, mas se pesquisa, conhece. Yehudá ben Tavai e Shimon ben Shetach passam para Shmaia e Avtalion. E estes dois são os mestres de Hillel e Shammai, já nomes conhecidos, sim? Hillel e Shammai passam para Rabi Yohanan ben Zakkai. Rabi Yohanan ben Zakkai tinha 5 discípulos, sim? Um deles era Rabi Eliezer Hagadol. Rabi Eliezer Hagadol passa para Rabi Akiva. Rabi Akiva passa para Rabi Ishmael e Rabi Meir. Rabi Ishmael foi o que iniciou o que a gente chama de Midrash Halachá, que é o Midrash exegético para derivação de leis. E Rabi Meir é o pai do Midrash Agadá. Então a maior parte dos Midrashim que vocês ouvem, etc., tudo vindo de Rabi Meir. Rabi Shimon recebe de Rabban Gamaliel Zaken, transmite para Rabi Yehuda Hanassi. E isso, Rabi Yehuda Hanassi, que eu já estou falando já do ano 189 depois de Cristo. Ok? Então eu mencionei todos os nomes de Moisés até o ano 189 depois de Cristo, que foi um homem chamado Yehuda Hanassi. Yehuda Hanassi, o autor da frase que eu falei no início do shiur. Esse Yehuda Hanassi, quando vê a dispersão de Israel, lembrando que no ano 70 o templo foi destruído, Israel foi disperso no ano 135, com a queda da cidade de Beitar. Israel é espalhado, vai para tudo quanto é canto. E no ano 189, Rabi Yehuda Hanassi percebe que essa Torá oral, essa explicação, que era proibido de escrever, você só tinha que passar oralmente, mas ela agora estava ameaçada, porque Israel estava espalhado e a Torá oral tinha risco de se perder. O que Yehuda Hanassi decide fazer? Ele decide escrever essa Torá oral. Ele pega todo o conhecimento que foi passado de um para o outro, e escreve. Essa literatura, esse livro, que na verdade não é um livro, na verdade dá uns bons volumes, né? Dá uns bons volumes, é o que nós chamamos de Mishnah. A Mishnah é o livro da ponta de toda a literatura judaica. Todos os livros do judaísmo vieram ou são filhos do que nós chamamos de Mishnah. A Mishnah é nada mais ou menos do que o compêndio de todas as leis explicadas da Torá, de todos os detalhes que a Torá possui nas suas derivações. Tudo isso está registrado na Mishnah propriamente. E isso para os Achim compreenderem que quando nós falamos de tradição dos anciãos, que Yeshua menciona nos evangelhos, é uma tradição que não é de 200 anos. É uma tradição que está vindo já de 1000 anos, desde Moisés. E, portanto, Yeshua menciona que, repare comigo, um telefone sem fio que dura 1000 anos, com certeza tiveram coisas que se perderam e tiveram coisas que se acrescentaram, sim?
Sim, é inconcebível você pensar que um telefone sem fio, porque a lei tinha que ser, essas explicações tinham que ser passadas oralmente, não podia escrever. Com certeza se perderam coisas, com certeza se acrescentaram coisas, e sobre esses acréscimos, Yeshua menciona muitos acréscimos que contradizem a Torá. Muitos acréscimos vieram com o passar do tempo e passaram a contradizer a Torá. E é sobre esses acréscimos que Yeshua está falando, mas não está falando do corpo da Mishnah, não está falando do corpo da tradição que tem sua origem em Moisés. Sim? Sem esta tradição não conseguimos saber como se cumpre a Torá. Mandamentos simples que você pode cumprir torna-se difícil sem a explicação devida. Sim? Então é importante os irmãos conhecerem que essa tradição é uma tradição fundamental. Diante da Brit Hadashah, quem vale? Se a Mishnah discorda da Brit Hadashah, eu não tenho dúvida no meu coração, eu vou escolher a opinião da Brit Hadashah, sim? Se o Novo Testamento ele menciona X e a Mishnah diz Y, eu escolho a informação da Brit Hadashah. Como é mencionado em muitas tradições, é dito que, por exemplo, a alma dos justos está sobre o altar. Mas em Apocalipse diz que estão embaixo do altar. O que eu vou escolher? Eu vou escolher que as almas dos justos estão em cima ou embaixo? Estão embaixo. O Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse, revelado através de Yeshua para Yohanan, é de muito mais confiança do que qualquer outra fonte. Então, uma coisa que precisa se deixar claro e como um divisor de águas nesse shiur é que a Torá oral entendemos, reconhecemos a sua imensa importância, não no âmbito intelectual somente, mas no âmbito prático também, mas sabemos onde ela está, sabemos o seu lugar, sabemos que o seu lugar não é maior do que a Bíblia, não é maior do que o Tanar, não é maior do que a Brit Hadashah. É importante que esses fundamentos estejam postos para nós. Amém, meus ahim? Toda rabá. Baruch Adonai Olam, amém ve amém. Hoje, Maurício, bivakashá. Em uma outra oportunidade a gente consegue continuar. De 47 páginas, chegamos na 11. Parou.